Muito bem, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este nosso tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, nesta sexta-feira, 28 de novembro do ano de 2025, quando são exatamente 19 horas e 57 minutos, marcando a nossa chegada, esse nosso tempo das apresentações do meu, do seu, do nosso programa Comunicações da Palavra. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19 horas e 57 minutos, marcando a nossa chegada, esse nosso tempo de preparação nessa noite para esse nosso momento, tá? Na sexta-feira é o nosso tempo do Academia Bíblica, o concurso do programa Comunicações da Palavra, sempre na sexta-feira, nosso tempo de falar desse concurso, de como você poderá participar conosco. Nós estamos no período, na fase de preparação desse nosso concurso Academia Bíblica, com o texto, com o livro, com o Evangelho de João, onde para cada capítulo nós temos um número de perguntas que nós estamos enviando pelos comentários, enviando nas postagens. Por enquanto, apenas as perguntas do primeiro capítulo, o capítulo 1 do Evangelho de João. A Academia Bíblica é um concurso, é um desempenho que nós queremos ter com você e nele desenvolvermos a princípio, a primórdia, a leitura do Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho em que João escreve, demonstrando, apresentando Jesus como o Messias, o ungido. E a primeira menção que João faz de Jesus diz respeito ao Verbo na eternidade. O Verbo revelado na eternidade. Depois o Verbo revelado na criação. E depois, por um número de capítulos e versículos do seu Evangelho, João vai apresentar o Verbo revelado na redenção. Obra salvadora. Vamos chegando a 19, quanto? Não, chegamos agora em cheia, 20 horas. 20 horas. Quem está conosco nesta noite? Quem será que está conosco nesta noite? Nenhum nome, nenhuma menção aparecendo ali. Será que estamos solitários, sozinhos? 20 horas é tempo de leitura do Evangelho de João. Apresentar também as questões. São 16 questões para o primeiro capítulo, tá? Conversar com você a respeito do nosso planejamento, porque nós vamos preparar alguns prêmios, alguns brindes para os nossos participantes, lembrando que a nossa intenção é termos participantes conosco de várias, pelo menos um número de 20 cidades participando conosco. Ok, eu vou nesse momento a leitura do texto. Eu espero que a gente esteja sendo transmitido, creio eu que estamos sendo transmitidos, espero que essa transmissão esteja acontecendo. Por isso seria muito bom você dar um sinal do outro lado aí, se você está recebendo a nossa transmissão nesse momento, se você está nos acompanhando. Tá ok? Tudo ok? Eu espero que estejamos realmente chegando até você. Eu estou tendo problemas não de conexão, mas problemas relacionados ao Facebook nessa noite. Então, escreva aí se você está nos acompanhando, para que eu tenha uma noção de
que realmente essa transmissão está chegando até você. Tá? Estou aguardando, vendo se estamos realmente com tudo ok nessa noite. Eu estou tendo realmente a necessidade de retorno. Não tem ninguém para o retorno comigo? Você que está em sintonia conosco nesse momento. Mas eu vou seguir, tá bom? Vou seguir, nós já vamos para 20 horas e 2 minutos. 20 horas e 2 minutos nesse momento. Na nossa leitura, nós demos sobre os primeiros discípulos na semana passada, e na verdade ficou esse trecho de Filipe e Natanael, que é do versículo 43 ao versículo 51, para a nossa leitura nesse momento, hoje à noite, do versículo 43 ao versículo 51. Deixa eu baixar algo aqui. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ver. Tá ok. Espera só um instante que eu tenho que fazer algo aqui. Eu vou para... Maria Inês Gonçalves. Eu vou para... Maria Inês Gonçalves Dias. Deixa eu tirar o som aqui. Senão me complica, eu estou com o som aqui. Deixa eu me organizar. Ok. Tá bom. Vamos então. Deixa eu ver algo aqui que eu tenho que fazer para seguirmos com a nossa leitura. Muito bem, tá. Já pude conferir aqui que eu realmente o meu sinal está normal. Muito bem. Agora, eu estava numa dúvida tremenda se estava tudo ok com a nossa transmissão, porque eu me lembro que, de certa feita, eu realizei um tremendo escrito ao vivo e eu não estava ao vivo. Então, eu fiquei receoso agora de que não estivesse ao vivo. Eu estou só catando aparelho aqui para mim poder ver a questão do horário. Então, nós estamos agora com a leitura. Eu vou até esquecer esse negócio de horário por um instante. Versículo 43 do Evangelho de João, esse relato de Filipe e Natanael. E tem perguntas que vão envolver esse relato, esse trecho aqui da palavra. Tem perguntas que nós temos aqui que vão chegar a esse trecho da palavra. Quem Filipe convidou para ver o Mestre? E quando ele disse Jesus de Nazaré, filho de José, o que ele disse? Ele aqui refere a pessoa que foi convidado por Filipe. Trazendo para você a compreensão, nós já desenvolvemos na última sexta-feira, quando você tem um encontro com Jesus e o conhece, uma obra de Deus acontece, Jesus é o seu Senhor e Salvador, houve então uma decisão, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, você não encontrou apenas o Jesus dos milagres, dos feitos miraculosos, tremendos, extraordinários. Você teve um encontro com Jesus, o Filho do Deus bendito, Deus Filho, o Salvador. É algo muito impressionante na sua vida, que não é para ficar contido, reservado, e você ocultar tal momento, tal situação. Pelo contrário, você deve alcançar outros que também irão sentir o que você sentiu e experimentou e vai tornar-se numa imensa satisfação em suas vidas. Este é o fato. Quem encontrou Jesus, ou quem foi alcançado por Jesus, deve alcançar outros
a esta oportunidade, a este privilégio. No dia seguinte que Jesus era a Galileia e achou a Filipe, disse: segue-me. Ele é direto. Ele tem uma ordem direta: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. André e Pedro já tivemos a informação, João escreveu sobre eles. André teve conhecimento de Cristo, achou o seu irmão Pedro e levou a Jesus. Filipe achou quem? Natanael. Ele achou Natanael. Quem achou Natanael? Filipe. E disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Natanael recebe um comunicado de Filipe, uma extraordinária, uma impressionante notícia, que envolve tanto os profetas quanto Moisés. É uma notícia maravilhosa. Havemos achado, encontramos. Você já imaginou? Dentre tantos lá em Israel naquele dia, naqueles dias, ou naquele dia, ou naquele momento, alguém chegar, é seu companheiro, é seu amigo, é seu colega, havemos achado. É como alguém diz assim: encontrei uma igreja de Jesus Cristo, que prega a palavra de Deus, que ensina o caminho da verdade. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Você convida alguém para começar uma caminhada, uma jornada com você na palavra de Deus, no desenvolvimento de uma compreensão sobre Jesus, e a pessoa diz: será que vale a pena esse nosso momento? Será que vale a pena esse investimento? Vem e vê. Experimente, comece. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Uma única vez, a uma única pessoa, Jesus disse essas palavras. Foi para Natanael. Esse é o primeiro contato de Jesus com Natanael, de Natanael com Jesus. Ele estava ouvindo Filipe falar com ele sobre Jesus. E quando ele tem a oportunidade de encontrar com Jesus, Jesus fala algo da pessoa de Natanael. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. E aí tem uma pergunta que Natanael vai fazer para Jesus. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? De onde você me conhece? Você me conhece de onde? Por que Natanael fez essa pergunta para Jesus? Porque ele estava digerindo, ele estava comovido, impactado com o que Jesus havia dito para ele. Não é uma simples frase. Aquilo ali aguçou a pessoa de Natanael. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Eu vou falar a verdade para você. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira que Jesus falou que viu ele estando debaixo da figueira?
que estava acontecendo na vida de Natanael enquanto ele estava debaixo da figueira e foi visto por Jesus, e Jesus falou: eu te vi eu estando debaixo da figueira. Algo muito interessante deve ter acontecido quando Filipe estava debaixo da figueira. Não sei, talvez uma crise imensa de existência, alguma coisa impactando, impressionando, transtornando, devastando o seu ser. Talvez a busca de uma resposta para uma situação agora enfrentada, vivida, marcante na vida de Natanael. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Marcante para Natanael esse fato. Marcante para Natanael esse fato. Por quê? No versículo 49 ele vai dizer: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Simples frase que Jesus disse, mas era algo muito peculiar, muito pessoal, muito íntimo da vida e viver de Natanael. É como Jesus conversando ou fazendo você perceber algo na sua vida, que ele diz: eu te conheço, eu te vi. É marcante. E Natanael tem essa clara percepção diante do que Jesus diz para ele. Imagine, um fato apenas, e ele vai dizer: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Percebe? É algo muito íntimo, muito próprio para o coração e vida de Natanael. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Antes que alguém te chamasse, você já foi visto por Jesus. Agora eu não sei em que situação você se encontrava antes que alguém veio conversar com você sobre Jesus. Jesus já havia visto você. Não sei figuradamente que tipo de figueira, que situação você estava vivendo, que antes que alguém te chamasse, você foi visto por Jesus. Jesus te viu. Isso acontece muito, amados, com localidades em que o missionário chega para pregar a mensagem do Evangelho, a anunciar as boas novas de salvação, e aquela tribo, aquela aldeia, aquele lugar, já mesmo antes do missionário chegar, os olhos de Deus, os olhos de Jesus, já atingiram aquele lugar, já contemplaram aquelas pessoas ali. Estão sendo preparadas por Deus, porque o campo está branco para a colheita. Deus tem pessoas sendo preparadas, porque quem prepara é Deus. Quem faz a obra é Deus. O missionário que lá chega, ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Deus é o instrumentista e nós somos apenas instrumentos. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Eu te vi. Jesus diz: coloquei meus olhos em você, antes que Filipe te chamasse. Antes que alguém viesse conversar com você a respeito de Jesus, você foi visto por Jesus.
Eu tenho um conhecido meu, uma pessoa que eu conhecia há algum tempo, vou até mencionar o nome dele, 20 horas e 17 minutos. Olívio Ramos Trindade, eu acho que é esse o nome e sobrenome dele. Gente, eu nunca me esqueço do testemunho desse rapaz a respeito do seu conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O Olívio, a exemplo de algumas pessoas no Brasil, ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Rízimo na voz para cantar. De vez em quando ele curte alguns dos nossos vídeos. Olívio Ramos Trindade. Nunca vou me esquecer dele, trago no coração o testemunho dele. Houve um momento na vida do Olívio de grande devastação, de grande transtorno, em que ele sentou-se na calçada em grande agonia e desespero, sem entender o que ele poderia fazer da vida tão triste, situação tão deplorável, de um momento assim tomado por imensa tristeza. Eu fico imaginando ele contando que vem para ele uma senhora e diz: ei, meu jovem, por que estás tão triste? Jesus é a alegria dos homens. Antes que aquela senhora falasse com ele, os olhos de Jesus, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Forte, porque Natanael falou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Foi um momento marcante para ele, não foi? Claro que foi. Não há detalhes aqui. Quando você chegar na eternidade, você conversa com Natanael. O Natanael, vamos lá. Estando tu debaixo da figueira, o que aconteceu com você nesse momento que você estava debaixo da figueira? Para que quando Jesus falou que te viu, você entendeu diretamente e num só momento de tamanha convicção. E olha que Jesus disse que era um verdadeiro israelita em quem não havia dolo, engano. Você chega na eternidade, procura Natanael. E o Olívio teve a vida dele transformada pelo Senhor. Ele veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador e foi liberto. Eu disse para você que ele aprendeu a ler, lendo a Bíblia. E eu vi lendo, pregando, falando, testemunhando. Tá? Se você estiver assistindo esse vídeo, ele vai depois colocar uma curtida e você vai ver lá Olívio Ramos Trindade. Ok? Nós vamos chegando a 20 horas e 20. O concurso Academia Bíblica, nós temos o Evangelho de João, para estarmos em andamento, em curso, apresentando. Tá? Vamos fazer a leitura, estamos quase terminando o capítulo 1. Enquanto você vai tentando entender se é você ou não, porque são 20 pessoas que eu quero, só vou começar quando estiver pronto também. Por enquanto, nós estamos organizando os prêmios. Se deixar comigo, eu vou ver quantos brindes eu vou ter. Eu posso ter 10, 15 ou até 20. Tá? Estou vendo ainda com os patrocinadores. Nós estamos falando em termos de eletrodomésticos. Tá? Eu tenho uma aqui que eu poderia até mostrar para você. Eu não peguei, não queria pegar agora, mas na próxima sexta-feira eu vou mostrar exemplo do que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui está novinho. É um presente que eu ganhei, eu coloquei aqui em cima. Está guardadinho aqui. Eu quero, da espécie que eu tenho aqui, distribuir alguns também. Então nós estamos organizando com os patrocinadores. Já temos uns contatos. O pessoal está vendo os vídeos e analisando e querem, alguns vão participar conosco. Nós vamos fazer sorteio. É claro que, de repente, nós vamos ter aí 20 pessoas participando, de repente nós temos 15 prêmios. Aí a sua chance de ser um ganhador vai aumentar 15 vezes mais. Tá? Perdeu a primeira, tem a segunda, a terceira.
e, se possível, o mesmo tipo de prêmio, de brinde, né? Estamos tentando, vamos ver se a gente consegue, você vai orando aí por nós, estamos tentando os liquidificadores, tá? Eu queria mostrar um que eu tenho, que eu vou mostrar na próxima sexta. Estamos tentando os liquidificadores, tá? Muito bom para você fazer suco na sua casa e vai sempre lembrar, liquidificador, prêmio, brinde, concurso, Academia Bíblica, tá? Mas vai se preparando aí. Qualquer dúvida, você conversa comigo, manda um comentário. Eu quero que você participe. Represente a sua cidade, tá? Até alguém que já se inscreveu. Represente a sua cidade e fique entre os 20 para que você possa, então, participando conosco, chegar aos brindes, aos prêmios que Deus nos abençoando, nós queremos compartilhar com vocês. Deixe-me ver aqui. Tem nesse celular aqui em algum lugar. Deixa eu entrar no WhatsApp, eu tenho que orar pela irmã Angélica. A irmã Angélica, a esposa do missionário Júlio, está aqui. Deixa eu ver se é por aqui que eu tenho. Não. Deixa eu pegar. Aqui está no grupo da nossa igreja. Eu preciso achar o grupo aqui agora. Cadê esse grupo? Aqui. Deixa eu ver onde é que está. Já achei. Aqui é o seguinte. O esposo agradece, todos estão orando por ela. Ela fez uma cirurgia e foram tirados os pontos e houve também a apresentação dos resultados da biópsia. Encontraram células cancerígenas no linfônodo da axila, o que indica que o câncer que começou no nódulo da mama se espalhou para lá. Na próxima semana será decidido o tipo de tratamento necessário. Outra cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, imunoterapia ou combinações desses. Durante esse tempo, ela comenta que conheceu muitas mulheres com câncer, cada um com sua história e seu sofrimento. Agradeço a Deus por tudo que estou aprendendo nesse período. E vamos então orar por ela, por essa decisão que vem da semana que vem. É um período de um momento severo na vida da missionária Angélica. Eu a conheço desde a época em que ela se casou com o missionário pastor Júlio Quirino. Pastor Júlio Quirino eu o conheci nos meus primeiros momentos de conversão a Cristo. Tá? E ele foi para a cidade de Araçatuba, onde ele estudou, formou, depois foi preparar-se para o campo missionário, e ele envolveu-se com o trabalho na Bolívia e conheceu a Angélica na Bolívia. Ela é boliviana. Eles casaram, têm 2 filhos, uma filha, e tem um filho também. A filha Raquel, já casada, vive nos Estados Unidos. O filho Samuel estava nos Estados Unidos, veio para o Brasil, deve ficar aqui algum tempo. O Samuel, por sinal, ele nasceu 1 mês antes da minha filha caçula nascer. Eles têm a idade semelhante. Então, era a minha esposa grávida e a dona Angélica também grávida, e essas grávidas se encontrando depois do nascimento, fotos sendo feitas. É um amigo da nossa família, a gente tem uma grande estima, o pastor Júlio Quirino. Vamos orar por ele, pela esposa. Também vou orar pelo Luiz Antônio Utaque de Andrade. Não posso parar de orar por ele, eu falei para ele, então estou orando. Orar também pela dona Maria Cordeiro. Orar também pelo pastor Milton e a sua esposa Silvia lá em Araçatuba. Eu continuo crendo que Deus faz maravilhas e a obra que Deus começou, Ele há de completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Tá? Vamos orar nesse momento. E a irmã Inês também lá em Ribeirão Preto, oramos, temos orado por ela.
pelo procedimento na vida dela, tá? Eu agradeço você que orou por mim, procedimento que eu tive que fazer na boca, mas continue orando por mim, tá? Pela obra de Deus na minha vida. Vamos fazer essa parceria nesse sentido. Eu vou orar nesse momento. Bendito Deus e Pai Celestial, esta é a noite da providência, como em cada momento da nossa vida entendemos que precisamos do cuidado, da assistência, do agir do Senhor sobre nossas vidas. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, por esse nosso momento no Evangelho de João. Ó Deus, desperta o nosso povo à leitura da Tua palavra. Estamos lendo o Evangelho de João. Queremos fazer um concurso, Deus, e buscamos a Tua direção para este nosso desejo, esse nosso empenho, crendo que o Senhor é quem pode nos conceder tal condição, tal privilégio. Oramos também, Deus bendito, por aqueles que estão enfermos, a exemplo da missionária Angélica. Ó Deus, rogamos a intervenção do Senhor sobre a vida dela. O missionário Hanson Taylor disse que com o Senhor primeiro é impossível, depois difícil, e então será feito. Eu creio que estamos colocando-a diante da melhor assistência e cuidado para a missionária Angélica estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Creio, ó Deus, que cada etapa do tratamento, cada momento, cada segundo, ela tem e terá a manifestação da presença do Senhor. Andando pelo vale da sombra da morte, o salmista disse: Tu estás comigo. A tua vara, que simboliza a palavra do Senhor, e o teu cajado, que simboliza o Espírito Santo, me consolam. E, através da palavra e da obra do Espírito Santo, a irmã Angélica receba o conforto, o consolo, o amparo que ela tanto necessita, o refrigério, e ela entenda que ela está no barco com Cristo, e com Cristo no barco, tudo vai muito bem. As tempestades podem se apresentar, as adversidades podem surgir, mas Ele tem o comando e o controle sobre tudo. Oramos pela providência do Senhor. Também, bendito Deus, a Dona Maria Cordeiro é semelhante à situação da irmã Angélica, só que essa senhora eu não a conheço pessoalmente, apenas o seu filho, Deus, e me comprometi em orar por ela. E hoje à noite, antes que Felipe te chamasse, Jesus disse para Natanael: Eu te vi estando tu debaixo da figueira. Antes que eu pudesse orar pela Dona Maria Cordeiro, o Senhor já a viu. E viu na situação talvez mais crítica, mais severa e agressiva da vida dela, Deus. Oramos pela manifestação da obra do Senhor na vida dela e do filho Fernando. Oramos também, Senhor, pela irmã Cláudia da Igreja Metodista, dá-lhe melhoras e que ela consiga ter um bom andamento no tratamento que ela está fazendo, Deus. A irmã Inês, em Ribeirão Preto, Deus, a sua família, o seu lar, o Senhor a tem protegido. Passou um vendaval por Ribeirão, mas passou longe do bairro dela. Obrigado, Deus, pela provisão do Senhor. Também oramos por ela, crendo na questão da providência do Senhor. O salmista disse: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
O Senhor é um Deus que se inclina e ouve o nosso clamor. Clamamos para que na espera a irmã Inês seja poderosamente animada pelo Senhor e possa estar aguardando com aquela alegria que o Senhor vai concedê-la quando a cirurgia tiver sido feita. Que haja uma antecipação da alegria desse momento na vida dela. Eu oro dando graças por tudo, em nome de Jesus. Tem Pai bendito também, o pastor Nilton e a esposa dele, a dona Silvia. Sejam e continuem sendo assistidos pelo Senhor. Essa história ainda não teve o seu desfecho. Mas no tempo do Senhor nós vamos dar um salto e bendizer o Senhor bem forte, porque grande é o Senhor. Essa situação não está fora do controle do Senhor. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Ok, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, sendo com todos os amados. Mas vai se preparando aí, orem pelo nosso trabalho, comunicações da palavra de segunda a sexta, das 19h55, chegando no mais tardar até as 20h30, e agora já vamos para 20h33, estamos encerrando, mas segunda-feira a gente tem o nosso tempo. Amanhã eu tenho uma transmissão ao vivo, culto, ação de graças, não sei exatamente o horário certinho, mas nós temos uma transmissão ao vivo amanhã, depois das 20 horas. Eu acho que é 20h30 amanhã a nossa transmissão. E no domingo eu vou estar pregando em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Eu acho que eu espero que Deus me dê a graça de que você tenha um novo olhar para esse versículo 23 e 24 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Já de imediato, tem 2 títulos geovísticos no versículo 23. Nós queremos destrinchar, queremos atingir o mais profundo possível que Deus nos der a graça da compreensão da nossa preparação tão iminente, tão próxima a qualquer momento da volta de Cristo. Até amanhã, se você estiver conosco, a transmissão às 20h30. Domingo, 19h30. Tenham todos uma ótima noite.